Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos então falar sobre este módulo hoje, né? As misturas no dia a dia. Vamos dividir ele em duas partes, então, aí para não ficar tão extenso para vocês. E nós começamos com esta imagem que mostra aí, ó, três figurinhas, né? Três imagens, melhor dizendo, e aí um texto logo no início falando o seguinte, né? Você gosta de preparar alimento? Olha a pergunta que inicia aqui, né? E aí ele vem nos comentando da seguinte forma: que se a gente já percebeu a quantidade de combinações de sabores, de cores, de texturas, né? E aromas que é possível então a gente obter quando a gente está preparando aí os alimentos, né? E aí nós temos três exemplos, né? E aí a primeira perguntinha que vem aqui para a gente começar a refletir, não necessariamente a gente vai responder neste primeiro momento, mas a gente tem que lembrar que as respostas elas vão vir ao longo aí do módulo, né? Então a primeira pergunta diz assim, ó, em qual das imagens é possível identificar com certeza cada um dos alimentos utilizados na elaboração da refeição? É essa imagem? É esta aqui? Ou é a primeira? Né? É a primeira que a gente consegue ver as frutas de forma separada, né? Os alimentos de forma separadas, porque aqui a gente já vai ter o que? Misturas, porque no arroz não é só arroz, existem outros componentes ali dentro. Se isso aqui for uma sopa, gente, então dentro de uma sopa tem mais coisas dentro e que a gente não consegue distinguir, né, tudo bem certinho como na primeira imagem. A segunda pergunta diz o seguinte: por que não é possível distinguir quais foram os alimentos utilizados no preparo dos alimentos das demais imagens, nessas duas? Porque houve uma mistura e o nosso conteúdo de hoje vai falar justamente sobre isso. Agora, na terceira imagem, na terceira pergunta, ele fala o seguinte: imagine que você tenha que separar, né, os ingredientes utilizados nos alimentos das três imagens. Seria possível realizar essa tarefa em todas, né, em todos eles, em todas essas três imagens? Aqui seria tranquilo. Aqui já ficaria um pouquinho mais complicado e aqui super mais complicado para a gente poder separar. Então vem aquela reflexão. E como seria, né, feito essa separação? Né? A resposta para essa pergunta nós vamos então descobrir, né, no decorrer aí deste módulo. Então não se preocupe, tá bom? Bom, nosso primeiro tópico foi esse aqui, ó, misturas no cotidiano. Até escrevi errado aqui, depois eu arrumo, né? Mas olha lá, misturas no cotidiano. Nós temos uma imagem, né, da atmosfera, do ar. E diz o seguinte, ó, o ar é uma mistura de gases invisíveis. Nessa mistura existem o gás nitrogênio, que está aqui, o gás oxigênio, que está aqui, né? O gás carbônico e o vapor de água. E existem outros componentes, é claro. Então, o ar, a gente pode entender que ele é formado por uma mistura gasosa, né? Então, diariamente nós estamos rodeados de misturas e não é apenas na cozinha ou apenas no ar, né? Sempre que ocorre, então, lembre-se disso, sempre que ocorre, tá? A união de dois ou mais componentes diferentes, tá? Forma-se uma mistura. Nesta imagem, nós temos quatro componentes diferentes que se misturam para formar o ar, que é o nosso exemplo aí do slide, né? Mas nós também temos mais outros exemplos na sequência. Essa rocha e essa tinta se misturando aí com a água, né? Então, olha lá, muitas rochas são formadas por diversos tipos de minerais. Eles são, portanto, uma mistura sólida. Aqui eu tenho o quartzo, eu tenho a mica e eu tenho o feldespato. Então, são três minerais que juntos formam então essa rocha que aparece para nós. Nessa outra imagem, nós temos a tinta amarela, né? A tinta é colocada na água e se mistura com ela. Neste caso, é formada uma mistura líquida. Então, eu tenho uma mistura líquida, uma mistura sólida, e o ar que a gente viu ali há pouco, ele é uma mistura gasosa, certo? Então, dando continuidade, nós temos mais um tópico para a gente trabalhar, que é esse aqui, ó, mistura homogênea e mistura heterogênea, tá?
Então, no exemplo da mistura gasosa, né, os gases misturam-se totalmente no ar, assim, né, como a tinta dissolveu-se totalmente na água. Então, quando a gente falou do ar, né, do ar atmosférico e da tinta amarela se misturando na água, houve uma mistura por completo. Nessa situação, ou seja, nesses casos, dizemos que se trata então de uma mistura homogênea. Então vamos lá, ó. No exemplo A, que é este primeiro aqui, ó, colher de açúcar sendo adicionada à água, né? Uma colher de açúcar foi colocada em um copo de água, depois mexeu-se bem e o açúcar se dissolveu na água, resultando em uma mistura homogênea. Por quê? Porque o açúcar acabou se dissolvendo por completo dentro da água, né? Agora, no caso da rocha, né, dos três minerais, né, os minerais não se misturam, né, não se misturaram totalmente, então dizemos que se trata de uma mistura heterogênea. Vamos ver um outro exemplo de uma mistura heterogênea. Olha essa aqui, ó. Quando a gente coloca num recipiente um pouco de óleo, um pouco de água e um pouco de areia. Então, no exemplo B, nós temos uma mistura heterogênea, né, aonde foram misturados então água, óleo e areia. No entanto, nem o óleo nem a areia se dissolveram na água, e isso resultou em uma mistura heterogênea. E aqui a gente tem essa separação em três camadas, né, que mais para frente a gente vai chamar de fases, e elas estão separadas por causa da densidade, que é, é uma característica, né, da matéria. Então a densidade é diferente. Então aqui, ó, o óleo, ele tem uma densidade menor do que o da água, por isso que fica então flutuando, e a areia vai ter uma densidade maior que a água, por isso que ela fica então embaixo. Perfeito? Pessoal, o que eu queria falar com vocês neste primeiro momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!